gente vai dar continuidade ao nosso encontro remoto do LABEP e do Recult, né? São 2 laboratórios aí da Federal Rural do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Maranhão, que tem tentado discutir aí o papel do protestantismo no Brasil, né? E hoje a gente vai discutir com especialistas sobre ditadura militar e protestantismos nesse período. Então a gente tem o prazer de receber aí 3 colegas, no caso, um colega de departamento, né, Muniz? Que é muito bom tê-lo aqui com a gente. O professor doutor Adroaldo, que vai fazer uma exposição chamada Evangélicos e Ditadura Militar. O Adroaldo, ele tem graduação em História pela Universidade Federal do Maranhão, formação pedagógica do docente de ensino médio pela Universidade Estadual do Maranhão, mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense. Hoje ele é professor do Instituto Federal do Maranhão e tem experiência na área de História com ênfase no campo das religiões, atuando principalmente nos temas protestantismo, evangélicos, ditadura, religião e política. O professor doutor Zósimo Antônio fará uma palestra cujo tema é Protestantismo de Ditadura Civil e Militar, Representações e Existência. Ele é graduado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é hoje professor de História do Brasil e de História Indígena na Universidade Federal do Oeste da Bahia, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFBO, autor de livros como Ceares e Cafeeiros, Educação Teológica, Narrativas de Conversão e Identidade Religiosa, publicada pela UFSC em 2014, e um outro, bastante relevante para o debate hoje, A Direita de Deus e a Esquerda do Povo, Protestantismos, Esquerdas e Minoria, 1974-1994, publicado pela Saga em 2016. O professor Dr. Muniz vai fazer uma reflexão sobre insurgências, conciliação e resistência na trajetória do protestantismo brasileiro durante a ditadura militar. O professor Muniz é licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio e doutor em História Econômica pela USP de São Paulo, e é professor, meu colega de departamento, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e tem grande experiência aí na área de História e Relações Internacionais, trabalhando com ditadura militar, movimento comunista, extrema-direita e relações internacionais. Para o debate de hoje, nós disponibilizamos pela nossa página no Facebook 3 textos. O primeiro texto, artigo do Jun Monsun, não sei se pronuncia assim, Cristianismo de Libertação, Fracasso de uma Utopia. Um outro texto do autor Leandro Zweig, O Apoio ao Golpe do Estado Novo, nas páginas do jornal Batista, Contra o Comunismo, em Favor da Pátria e Deus. E a professora Elisete, que está aqui nos honrando com a sua presença mais uma vez, um texto dela cujo título é Protestantes e Governo Militar, Convergências e Divergências. Enfim, basicamente, nós teremos expositores altamente qualificados hoje. Enfim, espero, embora eu seja um pouco um estranho no ninho aqui, porque meu mestrado e doutorado tem a ver com catolicismo, processo de canonização, mas espero aprender com os senhores, e é um grande prazer tê-los aqui hoje. Passamos a palavra, então, ao professor doutor Adroaldo. Boa tarde. Boa tarde, Plínio. Boa tarde, demais colegas. Se alguém não estiver me ouvindo, é só avisar aqui no chat. Quero primeiro, antes de tudo, agradecer o convite feito para poder debater sobre tão importante tema e, ao mesmo tempo, muito oportuno. Agradecer também o fato de estar dividindo esse espaço aqui com um grande amigo, já de longa data, o professor Zósimo, também com o professor Muniz, que estou tendo a honra agora de conhecê-lo virtualmente. Outros amigos também de longa data do campo da religiosidade, Lindon,
a professora Lisete, enfim, para mim é sempre oportuno e muito agradável conversar, trocar ideias, e sempre para mim é um aprendizado quando os encontro. Enfim, o meu tema é um esforço aqui de avançar um pouco mais nas reflexões a respeito dessa relação dos evangélicos brasileiros com a ditadura militar no Brasil. Eu vou trazer aqui algumas reflexões a respeito disso, mais do que necessariamente exemplos que detalhem esse envolvimento. E a gente parte de alguns aspectos que são preliminares a qualquer estudo nesse ponto, pelo menos a meu ver. Primeiro, eu preciso falar talvez aqui uma obviedade, é de que a visibilidade que os evangélicos foram alcançando no Brasil, ela está diretamente relacionada com o aumento quantitativo desses evangélicos, de um lado, e também com a inserção desses evangélicos no espaço público. É óbvio, né? Aparentemente óbvio, mas a questão é que alguns analistas e pesquisadores no campo das religiões cometeram alguns, talvez, ao meu ver, equívocos na compreensão dessa participação política dos evangélicos, sem considerar esses aspectos anteriores. Então, à medida que os evangélicos eles vão crescendo em número, eles vão se inserindo também nesses espaços públicos. Então, dizer que os evangélicos talvez não tivessem algum tipo de inserção na política, por exemplo, precisa se entender também que medida havia um quantitativo significativo de evangélicos que propiciasse também isso. Então, é preciso entender as estatísticas do crescimento dos evangélicos dentro do país, alinhado também às relações de inserção nesses espaços públicos, fossem eles midiáticos, por exemplo, fossem eles políticos. Outro aspecto também que, a meu ver, é preliminar nesse entendimento é o fato de que o Brasil, desde o Império até hoje, tanto protestantes históricos quanto os pentecostais, neopentecostais, nunca estiveram alheios à política. E isso, nosso último encontro, na exposição do professor Vasni, do professor Lindon, nos comentários dos colegas, da própria professora Lisete, fica claro que houve um envolvimento da parte de evangélicos, inclusive, por exemplo, no século XIX, com os clubes republicanos, na perspectiva de uma instauração da república no lugar da monarquia ali. Houve também, durante o século XX, movimentos sociais levados a cabo por alguns dos setores evangélicos nesse país. A professora Lisete tem um livro que dá muito bem conta disso, a respeito dessas práticas, de um lado, ecumênicas e, ao mesmo tempo, libertárias, dentro do movimento camponês no interior da Bahia. E, ao longo do século XX, e, sobretudo, no século XXI, a gente observa esse acentuar de envolvimento político por parte de evangélicos com candidaturas político-partidárias, seja de esquerda, seja de centro, seja de direita, seja de todo mundo junto e misturado, que é outra possibilidade também da política no Brasil. Mas o certo é que a gente precisa considerar de que os evangélicos eles estavam ali o tempo todo atuando, às vezes de maneira muito mais contundente, às vezes de maneira mais sutil, dentro das reorganizações políticas desse país e no interior dele. Outra coisa também que deve ser levada em consideração é de que qualquer análise sobre o protestantismo histórico, seja ele neopentecostal, seja ele pentecostal, ele precisa também levar em consideração a historicidade, a trajetória dessas instituições, a trajetória dos sujeitos aí que compõem o quadro dessas instituições, inclusive para além das categorias no interior da sociologia das religiões, e compreender ao mesmo tempo as contradições e complexidades que impregnam essas instituições e os seus próprios fiéis, os atores que a compõem. Então, embora a tabelinha dentro da sociologia das religiões coloque de maneira talvez muito definitiva o lugar de cada um desses atores no campo do neopentecostalismo, ou do pentecostalismo, ou do protestantismo histórico, é preciso observar as nuances que ali ocorrem no interior dessas instituições.
Então, não é surpresa que a gente tenha, por exemplo, no interior de uma igreja como a Assembleia de Deus, um líder camponês como, por exemplo, o Manuel da Conceição, líder sindical, um dos fundadores do PT nacionalmente, e uma pessoa combativa aqui no Maranhão na luta pela terra. Então, é preciso também observar a historicidade dessas igrejas e dos atores dessas igrejas para compreender a complexidade, as contradições que lhes são inerentes. Então, eu parto do seguinte spoiler. Eu estou falando em spoiler porque eu já vou adiantar ao final desse enredo, muito bem conhecido por nós pesquisadores que estudam a relação dos evangélicos e a ditadura no Brasil. As igrejas evangélicas, fossem elas protestantes históricas, fossem elas pentecostais, fossem neopentecostais, apoiaram majoritariamente a ditadura no Brasil. Majoritariamente. Isso significa que a maior parte dessas igrejas, seus fiéis, líderes religiosos, estiveram em comum acordo com a ditadura. De outro lado, a gente tem ilhas de resistência ou ilhas de dissidência, determinados grupos que se contrapuseram a isso, mas eles foram muito minoritários e, por vezes, perseguidos e eliminados, enfim. Mas a questão que se levanta, principalmente quando se afirma que as igrejas evangélicas elas se envolveram, se apoiaram majoritariamente a ditadura no Brasil, a gente se pergunta, mas como é que isso foi possível? Porque, no primeiro momento, pode-se pensar, mas trata-se de denominações religiosas com apelo cristão e, portanto, não poderiam ser coniventes com questões que caracterizam uma ditadura militar, como, por exemplo, a tortura, o assassinato, enfim. Então, eu parto de alguns pontos que me ajudam a compreender essa aproximação e o envolvimento. O primeiro deles é tentar compreender a cultura política brasileira. Então, esse é o primeiro passo para a gente poder entender isso. O historiador, o professor Rodrigo Pato, ele é muito feliz, preciso, ao caracterizar um dos traços dessa cultura política brasileira. Ele diz que essa cultura política brasileira ela tem uma tendência à conciliação, à acomodação como estratégia utilizada para evitar conflitos. Então, talvez o melhor exemplo, no meu caso aqui do estado do Maranhão, o melhor exemplo disso seja Sarney. E explico. Em 66, Sarney é candidato ao governo do estado do Maranhão. E o seu slogan de campanha é um novo Maranhão. É um Maranhão que se contrapõe ao Maranhão do vitorinismo, do mandonismo do até então oligarca maior aqui, que era Vitorino Freire. Então, vejam só, Sarney se oferece como o novo, o contrário àquilo. E toda a política de Sarney nada mais é do que uma política que reproduz, em certa medida, o que já havia dentro do vitorinismo aqui no Maranhão. Ela, ao mesmo tempo, ela acomoda essas mesmas forças. Então, diferente de ser, de fato, um governo de oposição, um governo novo, se trata das velhas estruturas, das velhas características de relações aí com o poder e na forma de governar. Então, se concilia e se acomoda ao mesmo tempo que se oferece como sendo algo novo. Então, quando a gente consegue observar isso permite ver aqui e acolá os segmentos evangélicos no Brasil, evitando a indisposição com o poder, ou pelo menos com as estruturas desse poder. E aí, quando a gente observa que o Brasil ele é majoritariamente católico, então as estratégias de sobrevivência por parte de segmentos protestantes, sejam eles históricos, pentecostais, neopentecostais, são uma forma aí de se ver integrado à política desse país. Muito embora, durante algum tempo, e o professor Lindon aqui coloca isso de maneira clara no seu livro a respeito das faces, do sagrado, o protestantismo sendo visto como um quisto durante muito tempo dentro da cultura brasileira. Então, esses segmentos protestantes eles precisam se acomodar aqui. Então, o enfrentamento não seria a melhor forma, inclusive, de garantir algum tipo de expansão.
Então, embora tenham ocorrido tensões aqui e acolá, e a própria história do protestantismo dá conta de algumas dessas tensões, eu, por exemplo, quando pesquisei a respeito da inserção protestante no Maranhão, identifiquei ali algumas tensões entre um pastor protestante de uma igreja presbiteriana com o administrador do cemitério público aqui de São Luís, assim como a própria história do Miguel Vieira Ferreira à frente da Igreja Evangélica Brasileira no Rio de Janeiro, e uma certa tensão com a República ali recém-instaurada, que ele pretendia que fosse rigorosamente laica, embora aqui e acolá houvesse tensões, o que predominou majoritariamente aí, dentro desse espaço aí em que vai se estabelecendo o protestantismo, foi uma acomodação, um espírito de conciliação junto à forma dessa prática política. Então, dito de uma maneira talvez até rasteira e generalizante, quem bate de frente, então, se a perspectiva de crescimento da igreja, de crescimento de fiéis, não é possível fazer um enfrentamento radical às estruturas de poder. Então, é preferível fazer aqui e acolá as acomodações e conciliações necessárias, inclusive como forma de estratégia de sobrevivência para essas denominações. O outro ponto, e onde talvez eu gaste um pouquinho mais de tempo aqui, é que um dos aspectos que também contribuirá para que esses evangélicos, suas igrejas, majoritariamente estejam vinculadas aí às formas autoritárias que se estabeleceram no Brasil, e em particular a ditadura militar no país, é o fundamentalismo religioso. Ele não pode estar fora dessa análise, qualquer que seja, em relação às questões políticas que impregnam o comportamento religioso protestante no Brasil. Então, a gente é sabido entre os pesquisadores, quando eu tento hoje enfatizar isso, é sabido entre os pesquisadores no campo da religião. Eu acho que talvez é preciso que outros segmentos também compreendam isso. Esse fundamentalismo religioso ele tem uma origem nos Estados Unidos, na primeira década do século XX. Então, o próprio professor Prócoro Velasquez, saudoso professor, ele faz uma breve análise a respeito desse fundamentalismo de origem estadunidense, e eu cito para ser correto aqui com a sua análise. Ele diz o seguinte: antes de mais nada, esse fundamentalismo é uma forma de fé cristã inteiramente voltada para o sobrenatural e para o ahistórico. Não há nenhuma abertura para o social, para a igreja no mundo. É uma fé passiva em busca de sinais. São vários outros pesquisadores dentro do campo das religiões, inclusive, que vão se deter um pouco mais além a respeito desse fundamentalismo religioso norte-americano e sua relação, inclusive, dentro do Brasil. Como é que ele vai influenciar as igrejas, sejam elas protestantes históricas, pentecostais, enfim. Então, é preciso lembrar primeiramente isso. A inserção protestante que se dá neste país, ela se dá majoritariamente pela via estadunidense. Majoritariamente. Ok, aqui e acolá nós temos inserções que são oriundas da Europa, mas majoritariamente ela é oriunda dos Estados Unidos. E daqui a gente vai observar vários missionários dos Estados Unidos que vão se deslocando para cá. Mesmo em Belém, os suecos, que vão dar origem às igrejas Assembleias de Deus, vêm a partir dos Estados Unidos, a partir de Chicago. Mas aí eu preciso agora fugir de um automatismo, que é uma grande armadilha, que seria o seguinte: bom, se o fundamentalismo religioso vem pela via norte-americana, então significa que a característica predominantemente dos evangélicos no Brasil, então toda ela é norte-americana, justamente pela imposição disso. Aí eu preciso pensar também, mas como é que é nos Estados Unidos? Como é que se comportam as igrejas norte-americanas? É de forma unívoca? Ou seja, embora o fundamentalismo tenha nascido lá, tenha se originado lá,
ele predominou de maneira hegemônica sobre todas as igrejas evangélicas norte-americanas? Então, essa é uma primeira questão que me ocorre. Então, se é verdade que lá ele tem a sua origem, eu preciso agora entender como é que determinados movimentos sociais se originam no interior, inclusive, das igrejas evangélicas batistas, por exemplo, igrejas evangélicas nos Estados Unidos, atrelados à reivindicação de direitos, em particular de negros. Então, nesse ponto, eu queria entender um pouco mais a respeito dessa história dos movimentos, da história dos movimentos combativos que ocorreram dentro dos Estados Unidos em relação a, por exemplo, essas práticas segregacionistas. E aí lembro de algumas delas, de alguns exemplos que caracterizaram esse fundamentalismo religioso dentro dos Estados Unidos. Havia um jovem pastor batista, Jerry Falwell, branco, de uma igreja batista, um dos primeiros fundadores daquelas mega churches, essas grandes igrejas que depois a gente vai ver nascer no Brasil já nos anos 70, com a Igreja Universal do Reino de Deus, enfim. Ele se torna, em meados dos anos 50, um dos grandes televangelistas nos Estados Unidos. E uma das coisas que ele vai estar tratando nos seus sermões, ele chama de segregation or integration, which, ou seja, segregação ou integração. O que você escolhe? O que você acha? E, claro, para qualquer pessoa de bom senso, não vou defender segregação, vou defender a integração. Não há o que tergiversar em relação a isso. Mas, para nosso espanto, estou sendo aqui irônico, o sermão do Jerry Falwell foi em relação ao fato da Suprema Corte norte-americana definir como sendo inconstitucional manter a segregação racial dentro das escolas públicas norte-americanas. Então, vejam só, a gente tem um pastor branco se contrapondo à Suprema Corte, que observa uma inconstitucionalidade em relação a esse segregacionismo dentro das escolas públicas. Isso fez com que vários desses seguidores do Jerry compreendessem que ali está mais do que uma atitude de leitura, de leitura jurídica dessas coisas. Se trata, sobretudo, de uma defesa baseada em princípios bíblicos, ou pelo menos os princípios bíblicos segundo a interpretação desse segmento fundamentalista. De outro lado, isso contribuiu para que esses segmentos batistas, majoritariamente negros, começassem a reagir a um discurso segregacionista, proferido justamente do púlpito de outras igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Então, a gente, em vez de ter acomodação e conciliação no interior das igrejas evangélicas, por exemplo, de alguns setores evangélicos dentro dos Estados Unidos, o que a gente teve foi enfrentamento, sobretudo levado a cabo por essas igrejas predominantemente de membros negros. O melhor exemplo talvez aqui seja da Rosa Parks, que era membro da igreja do pastor Martin Luther King, e que lá em 1955, no Alabama, resolve fazer o enfrentamento ao segregacionismo que se aplicava nos ônibus, né, no transporte público daquele estado. A história a gente já conhece, os desdobramentos dela também. Então, é preciso considerar esse aspecto profundo dentro dos movimentos protestantes no interior dos Estados Unidos. O racismo, ele foi um elemento importante, inclusive na composição dos movimentos sociais no interior de igrejas, por exemplo, batistas, compostas por negros nos Estados Unidos, mas não somente elas. No Brasil, as questões raciais, elas ainda hoje são muito difusas no interior das igrejas evangélicas. O racismo não existe. Todos são irmãos, existe uma única raça e todas as vidas importam, sejam de brancos, sejam de negros, sejam de homens, sejam de mulheres. Então, dá para poder perceber que essa cultura política brasileira que nos caracteriza
Oi, estão me ouvindo? Bom. Oi. Deu uma cortadinha do alto, que você acha que... Tá. Mas só volta à cultura política. Tá. Então, essa cultura política brasileira, ela foi muito importante para esse espírito da conciliação, da acomodação. Então, no interior dessas igrejas, todas as vidas importam. Então, não se discute a respeito da questão do racismo, porque ele, inclusive, ele é mal compreendido, ele é difuso dentro da própria sociedade brasileira de maneira geral. Então, em vez de enfrentamento em relação a essas questões, no interior dessas igrejas, o que ocorreu foi conciliação, acomodação. Não é surpresa, portanto, que majoritariamente as igrejas evangélicas no Brasil elas sejam avessas a esse tipo de diálogo, a esse tipo de enfrentamento. Seja avessa, por exemplo, ao ecumenismo, que por vezes é confundido até com comunismo, seja avesso à teologia da libertação, ou qualquer movimento religioso que tenha algum tipo de apelo social, porque não se pode fazer o enfrentamento. Precisa fazer acomodação de forças. No limite do racismo, ou do que a gente está observando agora nos Estados Unidos, com a morte do George Floyd, se troca a potência daquele enfrentamento sintetizado na frase vidas negras importam e se substitui por todas as vidas importam, o que a gente sabe muito bem aonde é que isso leva. Novamente se escamoteia algo que precisa ser enfrentado, que é o racismo estrutural, inclusive no interior das próprias igrejas. O outro aspecto, ainda dentro da linha do fundamentalismo, é que houve, de fato, assim, um querer, uma defesa desse fundamentalismo, e de diversos setores. Eu lembro aqui do pastor Delci de Souza Lima, um dos fundadores, inclusive, do Seminário Teológico Batista de Niterói, e ele, na década de 60, se autodeclarava, isso é público, inclusive está impresso em jornais, se autodeclarava a um só tempo conservador e fundamentalista. E chegou a criar uma coluna no Jornal Batista chamado Trincheira, onde de lá ele defendia suas ideias, todas elas muito corroboradas, defendidas também no interior da sua igreja. Então a gente vai ter predominantemente isso entre as igrejas evangélicas aqui no Brasil. Isso não quer dizer que não houvesse aqui e acolá ilhas de resistência a isto, como, por exemplo, o setor de responsabilidade social da igreja, que fez diversas tentativas aí de criar algum tipo de ambiente muito mais reflexivo, muito mais cuidadoso e acolhedor às questões sociais desse país. Então, esse próprio setor foi duramente combatido no interior das igrejas evangélicas, inclusive pela própria Confederação Evangélica Brasileira, a ponto de depois ser expurgado. Em 2 de março de 63, por exemplo, num dos documentos desse setor, elaborado lá numa reunião em Campos do Jordão, em São Paulo, ele indicava o seguinte, leio: a necessidade de se traçar um plano de estudo e ação para um período de 5 anos, tendo entre seus objetivos estudar a responsabilidade cristã frente ao desenvolvimento nacional e às reformas de base, e 2, formar a liderança cristã adequada para agir na política, no campo socioeconômico e no cultural. A questão que fica muito clara aqui nesse documento era, de fato, ter um envolvimento com a sociedade brasileira. Então, participar ativamente disso. E foram várias as tentativas em relação a isso. As igrejas, de fato, não toleraram esse tipo de envolvimento, não por outra coisa, porque era uma forma de agir na política, mas agir, ao ver delas, pela esquerda, né? Então, enquanto em linhas gerais, havia um envolvimento por parte de setores da igreja no campo da direita, na acomodação e conciliação com as velhas estruturas oligárquicas,
temos vários exemplos disso, não somente no Maranhão, mas também na Bahia, em outros lugares do Brasil, quando se vinculava à luta da classe trabalhadora, de camponeses pela terra, isso precisava ser evitado. E o terceiro e último ponto que me detenho é a respeito de uma falsa aparência de absenteísmo político que os evangélicos mantiveram por algum tempo. E aqui a gente, claro, que observa alguns erros também de análise, de leitura por parte de alguns pesquisadores sobre esse tema. Talvez o maior erro esteja no fato de considerar de que os evangélicos passam a atuar na política brasileira com a redemocratização, com a Assembleia Nacional Constituinte. Esse é um grande equívoco, um grande erro. E por quê? É impossível que um segmento, seja ele qualquer, mas nesse caso específico, impossível que um segmento religioso alcance de uma hora para outra a ocupação de 13 cadeiras no Parlamento Federal Brasileiro, sem que antes não exista uma mobilização de forças para tanto. E eu estou falando 13 cadeiras no Parlamento Brasileiro Federal, na Câmara dos Deputados, só de membros da Igreja Assembleia de Deus, só dela. Então, é impossível que isso ocorra sem que antes não tenha havido um processo de aproximação com a política, e a política entendida em diversas áreas, não somente a política partidária, que talvez seja mais visível em função de que o parlamento garante essa visibilidade no plano nacional, mas digo também a política que está sendo experimentada por meio dos movimentos sociais, da política na ocupação de cargos, por exemplo, à frente de um tribunal de justiça, à frente de uma Secretaria de Segurança Pública, enfim. Quando eu me detive a respeito da documentação produzida pelas próprias igrejas evangélicas, sobretudo pelos jornais, que tinham uma fala oficial, inclusive dessas próprias igrejas, para minha surpresa, desde antes de 64, são vários os líderes religiosos, pastores, leigos, que estão aqui e acolá conversando e se aproximando com as estruturas de poder. Então é preciso primeiramente ter um cuidado com isso. Esse absenteísmo político não estava nem lá atrás no século XIX, não esteve durante o século XX, muito menos agora no século XXI. Então, ganhar almas para Cristo sempre foi uma ideia, um objetivo latente dentro do meio evangélico. A questão agora é como é que eu ganho essas almas? Porque eu ganho a alma do trabalhador, do operário, mas preciso também ganhar a alma do governador, do prefeito, do presidente da Assembleia Legislativa, do promotor, enfim, todas as almas importam. Enfim, é certo que quando do golpe de 64, várias instituições, elas, religiosas ou não, emprestaram algum tipo de apoio ao golpe. Então, CNBB, a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, essas diversas instituições, elas estiveram ali junto aos golpistas. Mas ocorre que, no decorrer desta ditadura, e principalmente à medida que os assassinatos, as perseguições, as torturas começaram a ser denunciadas e ganhar visibilidade, essas mesmas instituições elas começam a cair fora. A CNBB, a OAB, a ABI, vão se distanciando dessa estrutura de poder. O inverso vai acontecer justamente com as igrejas evangélicas. É justamente o inverso. À medida que se aprofunda a ditadura no Brasil, é que se dá justamente maior aproximação com o governo. Então, há um crescer desse envolvimento no decorrer do ano de 64 até 1985. Então, e por que isso vai... Como é que se dá esse alinhamento? Por que justamente se dá esse alinhamento? Me parece, aí já é uma compreensão do que representa a ditadura e a cultura política desse país, como é que converge em relação aos evangélicos, a leitura que tem a respeito disso, é de que essa ditadura ela vai servir, no caso dos evangélicos, no interior dessas igrejas, para reprimir justamente aqueles setores progressistas.
Então, aqueles que estavam desafiando aquela estrutura de poder interna e característica dessas igrejas, na sua centralização de decisões, a ditadura vai ser interessante. Perseguição, portanto, àqueles subversivos que, inclusive, se contrapunham a determinadas teologias que eram ali colocadas a partir do púlpito. Então, a ditadura serve também ali para poder perseguir, em certa medida, reprimir esses setores progressistas que faziam a defesa do envolvimento de suas igrejas com os movimentos sociais. Também serve para a concessão dos espaços públicos. Preciso também colocar isso na mesa. Não foram poucas Obrigado, Clínio. Não foram poucas as igrejas que acabaram sendo beneficiadas por espaços públicos para a construção e expansão dos seus próprios templos. Outra coisa também é que a ditadura vai servir para alimentar esse conservadorismo de fundo moral e religioso no interior das igrejas. Então, aqui pelo menos 3 elementos muito claros para mim de como a ditadura, em suas características, ela entra em sincronia com aquilo que era perceptível no interior majoritariamente dessas igrejas. Então, a ética social ela não poderia aí servir de orientação política dos fiéis, mas, em vez disso, ela precisaria ser combatida. E são vários, inúmeros os exemplos, eu cito alguns aqui, Anivaldo Padilha, Valdo César, Lisânias Maciel, cristãos evangélicos que foram perseguidos no interior das suas igrejas, e não foi por defender comunismo, não foi por fazer parte de partidos de esquerda, Lisânias Maciel, inclusive, era do MDB, mas era pelo fato de ter uma perspectiva do cristianismo mais libertário e preocupado justamente com as minorias. Então, o que fez as igrejas evangélicas? Emprestaram, por vezes, seus púlpitos aos militares. Eu cito, por exemplo, e são vários, eu não vou me deter aqui nos detalhes, já vou para a minha conclusão, cito, por exemplo, o general Humberto de Souza Melo, que era comandante do 2º Exército e que chegou a proferir sermões do púlpito da Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo. Então, assim, a relação era muito próxima com essa estrutura de poder. Então, eu concluo já dizendo que, primeiro, a história desse país ela foi compreendida de maneira muito diversa pelos evangélicos no Brasil, como pela população brasileira de um todo. Mas, no caso dos evangélicos, me parece que essa leitura ela guarda a relação muito próxima com as escolhas teológicas que estas igrejas fizeram aqui nesse país. O Brasil foi visto pelos evangélicos a partir de suas impregnações teológicas e do lugar que eles ocuparam dentro que essa teologia ocupou dentro dessas igrejas. Então, eu tenho uma igreja evangélica onde se enfatiza a tradição, a hierarquia eclesiástica, moral, sendo rigorosa na punição aos desviantes de fé. Então, os governos militares aí seriam um exemplo disso, né? Então, nesse aspecto, essa igreja que enfatiza esses aspectos aí, não incorre em ter nenhum tipo de problema em relação a uma ditadura, já que a ditadura reproduz as características que impregnam a própria instituição religiosa a qual o membro ou fiel faz parte. Mas para aquelas igrejas evangélicas onde uma teologia ela é muito mais avançada, progressista, com abertura de diálogos, com a participação dos membros, inclusive na deliberação e orientação da política da própria igreja, então a ditadura foi vista como algo danoso, algo a ser combatido. Então percebam que os aspectos religiosos eles estão imbrincados também com a postura política que esses evangélicos terão no interior das suas igrejas. De todo modo, o que prevaleceu entre os evangélicos no Brasil, infelizmente, foi um comportamento afinado ao sectarismo político, a uma leitura ahistórica das questões sociais e dos próprios movimentos sociais. Uma aversão
a espaços de deliberação democrática mais amplos e a noção mística em sua forma de fazer política, pois entendem, quando a praticam, que nela há um desígnio divino. O melhor exemplo que talvez tenhamos hoje é o de Jair Messias Bolsonaro. Então, o Messias já tem a palavra com seu sinal, mas o sinal visível de sua aprovação é aquela facada na barriga. Ele é praticamente alguém ressurreto, alguém que passou por uma provação, uma prova de fé, e agora se coloca, se afirma a partir desses sinais que seriam visíveis, a palavra Messias no seu nome, o escapar de uma morte, o designariam, o identificariam entre os fiéis dessas igrejas como sendo o homem escolhido de Deus. Parece ser simplório, mas não é. Há toda uma elaboração com impregnações teológicas, místicas, que acabam desembocando no comportamento político de fiéis e líderes religiosos no interior dessas igrejas. Obrigado, desculpem, gente, por ter ultrapassado um pouco do tempo. Obrigado. Muito obrigado, Adroaldo. Eu já estou aqui curioso e doido para te fazer perguntas, mas dando continuidade aos colegas, o próximo expositor é o professor Dr. Zósimo, que vai proferir uma palestra sobre protestantismo na ditadura civil-militar, repressões e resistência. E lembrando ao professor Zósimo que o senhor tem 20 minutos, de 20 a 25, né, para dar o tempo igual. Quando estiverem voltando 5 minutos, eu levanto o cartazinho para o senhor, tá bom? Muito obrigado e vamos à próxima exposição. Eu peço desculpa, a internet está oscilando bastante aqui. Eu vou tentar aqui pegar minha cola para falar. Eu comecei falando e agradecendo ao convite do LABEP para participar dessa mesa virtual e muito feliz de dividir essa mesa com o Muniz e o Adroaldo. O Muniz esteve na minha banca do mestrado e do doutorado. O Adroaldo eu conheci na BHR, no Maranhão, no evento da BHR lá no Maranhão. E para mim é um prazer muito grande de estar participando desse debate falando sobre protestantismo e ditadura. E a primeira observação que eu queria fazer é que esse tema, protestantismo e ditadura, está ausente dos manuais ou das coletâneas sobre a história do Brasil que retratam a ditadura. Parece que o fato dos evangélicos, àquele tempo, representarem menos ou aproximadamente 5% da população, justificariam a sua ausência como sujeitos participantes daquele período e daquele processo. E, por isso, a minha provocação nessa fala de hoje é tentar um pouco recontar a história do período a partir da presença e da participação evangélica nesse cenário. E aí eu nomeei o protestantismo e ditadura, repressões e resistências, para falar das inserções à direita e à esquerda do campo político, mas mostrar também a diversidade da experiência evangélica nesse período e as suas divergências políticas que se desdobraram juntamente com as divergências políticas do campo social propriamente dito. Eu vou pedir licença aqui para dar uma olhada na minha cola, né, para falar de maneira controlada, e perdão pela oscilação da internet, que às vezes dá uma certa queda. A primeira observação é sobre, já existe uma historiografia, ainda iniciante, claro, mas uma historiografia sobre protestantismo e ditadura no Brasil. Ou seja, eu não parto apenas da minha própria pesquisa, há já uma historiografia sobre isso, há já um campo de pesquisa sobre protestantismo e ditadura, e eu queria destacar alguns desses trabalhos. Eu não vou me ater a trabalhos que trataram de uma igreja ou denominação específica em sua relação com o período, mas falar de estudos que tiveram uma abordagem um pouco mais geral sobre o protestantismo.
O primeiro que eu queria destacar é o livro do Joanildo Buriti, na verdade a dissertação do Joanildo Buriti, que depois foi publicada em livro, chamada Fé na Revolução, que é o estudo da Conferência do Nordeste em 62. E aí eu já coloco a periodização do período da ditadura a partir da experiência protestante, porque a gente, para compreender o período da ditadura e do golpe de 64, a gente parte do governo Jango e dessa conjuntura de 61 a 64. E o Joanildo Buriti está estudando a Conferência do Nordeste, que se deu em 62, e que a gente pode dizer que foi o canto do cisne da Conferência Evangélica Brasileira naquilo que essa experiência da Confederação Evangélica Brasileira tinha de proposta de uma agenda mais progressista. O Joanildo Buriti, ele analisa a formação da Conferência Evangélica Brasileira, que nasce na década de 30 e que pretendia representar publicamente os evangélicos e organizar ações interdenominacionais dos evangélicos, inclusive para se contrapor à influência da Igreja Católica no Estado brasileiro, e também para desenvolver ações interdenominacionais de evangelização, de formação religiosa, e se tornou, a partir da década de 50, um fórum dos grandes temas nacionais a partir da visão de mundo evangélica e da Confederação Evangélica Brasileira. E já a partir da década de 50, esse setor evangélico, especialmente as suas frações mais progressistas, estiveram muito influenciadas pela disputa política brasileira, que também estava pautando como tema de debate a realidade brasileira. Essa nomenclatura, a realidade brasileira, esse conceito realidade brasileira, era uma chave interpretativa tanto da intelectualidade secular, quanto se tornou da SEB e do protestantismo ecumênico, para entender os problemas estruturais da sociedade brasileira e como o protestantismo poderia discuti-los, dialogar com eles e se engajar na sua superação. E a Elisete fala disso no livro Protestantismo Ecumênico e Realidade Brasileira, mostrando como uma aproximação com os problemas nacionais se deu através dessa chave de interpretação da realidade. E ainda voltando ao Joanildo Buriti, ele tem uma frase que me parece muito feliz, né, quando ele diz que o destino dos progressistas protestantes ou religiosos foi o mesmo dos progressistas não religiosos, com o agravante de que a derrota começou mais cedo. O que significa dizer que, antes mesmo do golpe de 64 e da repressão política às oposições ao golpe de 64 e à ditadura, as igrejas evangélicas passaram por golpes conservadores, em que cúpulas mais conservadoras tomaram o poder dentro das estruturas eclesiásticas e da própria Confederação Evangélica Brasileira, e esse destino dos progressistas religiosos antecipou o apoio evangélico, de certa forma, ao golpe de 64 e ao regime. Não significa dizer que esse segmento era totalmente progressista, não é isso. É que esses setores que eram progressistas perderam a voz articulada ainda antes do golpe de 64. Esse afã persecutório dos conservadores evangélicos não se deu apenas na conjuntura imediata do golpe e pós-golpe com o regime militar. Seguindo ainda dessa historiografia, então, o Joanildo Buriti está discutindo como os evangélicos discutiram revolução, né? Fé na revolução é porque o tema da Conferência do Nordeste de 62 era Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Era a quarta conferência da SEB, se deu no Nordeste, em Recife, no período do governo João Goulart, no período do governo Arraes, em Pernambuco, no crescimento da ação das ligas camponesas do Nordeste, na disputa em torno da reforma agrária naquela conjuntura do governo João Goulart, e o tema era Cristo e o processo revolucionário brasileiro. E aí é interessante porque revolução estava no debate político e, consequentemente, entrou no debate teológico. E por isso os evangélicos, que até então eram muito refratários a se posicionar publicamente em relação à política, embora estivessem fazendo política desde sempre, como lembrou o Adroaldo, eles naquele momento também estivessem falando de revolução.
que é uma outra frase feliz do Joaninho do Buriti. Os evangélicos falavam de revolução. Não é surpreendente que falassem sobre revolução, o surpreendente é que fossem eles, os evangélicos, a falar sobre isso. O outro eixo da historiografia sobre protestantismo e ditadura é a relação dos evangélicos com os movimentos de apoio e de oposição ao golpe de 64 e ao próprio regime de 64. E aí você tem alguns trabalhos sobre a participação evangélica em movimentos de oposição ou perfis específicos que falam de teólogos ou de correntes teológicas mais específicas que foram uma expressão intelectual teológica da participação evangélica em lutas sociais no sentido da oposição ou de caráter emancipatório. A outra chave dessa historiografia, com alguns estudos, é sobre a relação dos evangélicos com os movimentos sociais. E aí há estudos, inclusive, sobre o olhar da comunidade de segurança da ditadura, dos órgãos de repressão, sobre essa participação evangélica junto aos movimentos sociais. Então, as entidades ecumênicas de serviço, as entidades para-eclesiásticas, que faziam pastoral junto a movimentos sociais ou que davam alguma assistência a movimentos sociais e populares, foram vigiadas pelos órgãos de segurança e repressão. E contaram com a colaboração dos setores conservadores das igrejas, que denunciavam tanto esses setores quanto os sujeitos específicos que atuavam nas igrejas e participavam da pastoral ou assistência a movimentos sociais e organizações populares. E aí a gente tem o estudo do André Brito, né, que fala sobre a perseguição da comunidade de segurança à rede ecumênica SESI, CEDI e ISER, o apoio do CMI, do Conselho Mundial da Igreja, a essas organizações, e temos também, eu anotei aqui o nome, porque eu esqueci o nome dele, Agemir Dias, né, o Agemir Dias, que também escreveu um trabalho sobre a relação do ecumenismo com a igreja e com os movimentos sociais. Um outro trabalho que não é específico de um estudo sobre o protestantismo, mas que dá uma contribuição importante para compreender essa participação do protestantismo na ditadura, é o livro do James Green, Apesar de Vocês, que fala da oposição à ditadura militar nos Estados Unidos, sendo que muito dessa articulação da oposição à ditadura militar nos Estados Unidos, as denúncias sobre violação de direitos humanos, a denúncia à perseguição a presos políticos, a tortura a presos políticos, a perseguição a opositores políticos, foi articulado por comitês, e muitos desses participantes, os articuladores dos comitês, eram os evangélicos que, perseguidos aqui no Brasil, foram para o exílio ou foram atuar sob a proteção do Conselho Mundial de Igrejas ou de outras organizações ecumênicas internacionais e articularam as denúncias, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas o James Green se atém aos Estados Unidos, de violação aos direitos humanos, e temos aí o caso de Jovelino Ramos, o próprio Valdo César faz uma atuação lá fora. Então, e há uma articulação desses protestantes ecumênicos lá nos Estados Unidos com lideranças dos movimentos dos direitos civis lá nos Estados Unidos e dos próprios movimentos sociais norte-americanos que também criam seus comitês de denúncia às ditaduras na América Latina, tanto no Brasil como depois no Chile, e essas violações de direitos humanos. Então, o trabalho de James Green, que não é especificamente sobre protestantismo, dá essa contribuição ao mostrar esses setores se articulando para fazer a oposição ao regime. Não vou falar de todos os trabalhos, tem trabalhos mais específicos sobre o protestantismo, a ditadura e determinadas igrejas, como o do Silas, o do Márcio Vilela, sobre a igreja presbiteriana, nos seus setores tanto de apoio ao golpe e à ditadura, quanto de oposição. A Charlene, que faz uma pesquisa sobre a AFAS e o SIM em Feira de Santana, falando também do protestantismo ecumênico e com ênfase nos presbiterianos. A Luciane Almeida, que fala sobre o anticomunismo batista e até algumas dissidências batistas desse pensamento hegemonicamente conservador da Convenção Batista Brasileira,
Então, há alguns outros estudos sobre denominações específicas, mas eu acho que essas chaves desses trabalhos que eu mencionei agora são chaves importantes para entender como os protestantes lidaram com palavras, conceitos e pautas políticas que estavam na mesa nos seus contextos, né, como revolução, realidade brasileira, oposição, movimentos sociais, e aí interpretar a participação ou articulação do protestantismo com essas categorias nos ajuda, inclusive, a entender aquilo que o Aldo também chamou de cultura política evangélica. Ou seja, a cultura política evangélica ela não se dá desligada de uma cultura política mais ampla e das formas de participação política na sociedade brasileira. Ela se articula. Uma outra chave de leitura para a gente entender essa participação, tanto à direita quanto à esquerda, é aquilo que o Bourdieu chama de a relação do poder simbólico com o poder político. Claro, devendo fazer as devidas nuances da experiência histórica concreta. Porque o Bourdieu fala da relação entre a manutenção da ordem simbólica e a manutenção da ordem política, a subversão da ordem simbólica ou a contestação da ordem simbólica e como isso também favorece ou se articula a contestação da ordem política e a subversão da ordem política. A gente sabe, analisando a experiência concreta, que é possível que setores que sejam teologicamente conservadores ou religiosamente conservadores, isso pode se combinar com experiências políticas contestatórias. Embora tenha prevalecido a relação entre a heterodoxia religiosa, ou a contestação da ordem simbólica e a participação também em movimentos de oposição ou progressistas. Mas essa articulação entre conservadorismo religioso e progressismo político foi possível historicamente, tem sido possível historicamente, e essas experiências nos ajudam, inclusive, a entender a complexidade dessas afinidades entre progressismo religioso e progressismo político, conservadorismo religioso e conservadorismo político como algo que não é linear, né, como algo que não é uma relação de causa e efeito. Continuando, a gente tem, depois desse período do pré-golpe ou do governo Jango, de 61 a 64, em que os evangélicos, como o texto da própria Elisete, que foi colocado como referência para o debate, colocou a ambiguidade do discurso de não participação política evangélica, especialmente dos batistas, que advogavam a separação igreja-estado para não se pronunciar sobre determinadas pautas políticas e foram até prestar apoio moral ao presidente João Goulart e depois foram tecendo críticas veladas e orações ambíguas sobre o que significava o governo João Goulart e depois, quando o golpe acontece, a Convenção Batista Brasileira, assim como a Igreja Presbiteriana, celebram o golpe como algo que livrou o Brasil do comunismo e que livrou o Brasil da desordem, enfim, da corrupção, todo o discurso que foi articulado para fazer a desestabilização do governo de João Goulart. E aí é interessante que na própria Confederação Evangélica do Brasil há duas figuras que me parecem muito paradigmáticas de posições à direita e à esquerda naquele contexto pré-golpe. Nas eleições de 62, o coordenador da Confederação Evangélica Brasileira assina um manifesto com um bispo católico e com um bispo da Igreja Ortodoxa, fazendo um manifesto contra o apoio de evangélicos ou das igrejas a doutrinas que signifiquem uma aproximação com o comunismo ou qualquer tipo de dominação do homem sobre o homem. Esse é o manifesto. Então, é um manifesto claramente de oposição às correntes que apoiavam o João Goulart. E, do outro lado, você tem uma figura como João Dias de Araújo, que se aproxima, em Pernambuco, do campo político do Miguel Arraes, das ligas camponesas, e que é denunciado na própria igreja e no próprio seminário teológico presbiteriano como um subversivo. Inclusive por falar do jovem comunista e do jovem cristão como duas expressões engajadas por transformação social, ainda que o jovem cristão não precisasse das referências comunistas para se engajarem politicamente por transformação. Mas aí você percebe, então, dois perfis distintos desses setores ligados à Confederação Evangélica Brasileira. Mesmo na Confederação Evangélica Brasileira,
o setor propriamente ecumênico e progressista era minoritário. Mas antes do golpe de 64, a gente pode entender que ele tinha uma certa ressonância dentro da própria SEB e no debate público dos evangélicos sobre os problemas nacionais. E com o apoio ao golpe de 64, o perfil mais conservador da SEB prevalece, e muitos desses evangélicos que atuavam na SEB, ou mesmo dentro das igrejas, a partir de uma perspectiva mais progressista, esses setores ou são expulsos das igrejas ou saem das igrejas. Acho que a internet está apresentando aqui conectividade baixa, espero que não tenha caído. Não, estamos te escutando bem, Zóio. Ótimo. Então, temos esse período pré-golpe de 64. Após o golpe, ou no imediato golpe, a imprensa evangélica, maciçamente, presbiteriana, batista, metodista, celebra o golpe como algo que livrou o Brasil do comunismo, do risco do comunismo e da administração corrupta, etc. Mas esses setores progressistas que atuavam nas igrejas vão se articular, principalmente a partir de fora das igrejas. Em alguns casos vão dar origem a novas denominações, mas a atuação política de representação de uma agenda política para os evangélicos e para o país se dá principalmente por uma articulação extra-eclesiástica, através das entidades ecumênicas de serviço, das entidades para-eclesiásticas. Mas, no pós-golpe de 64, essa não foi a única forma de participação política evangélica. E principalmente não foi a única forma de participação contestadora. Vai haver filiações evangélicas às esquerdas clandestinas e inclusive aos partidos comunistas, tanto ao PCB, ao Partidão, quanto ao PCdoB. Eu, no mestrado, apoiei bastante do Muniz na banca, porque eu falei muito pouco do período da ditadura. No doutorado eu apoiei um pouco menos sobre a ditadura, mas apoiei um bocadinho sobre as esquerdas. E eu tentei aprender desde então mais algumas coisas, tanto com o Muniz quanto com a historiografia, sobre as esquerdas e a participação evangélica nelas. E é interessante notar que a maioria dos depoimentos de evangélicos que participaram das organizações clandestinas são das organizações dissidentes ao PCB. Mas a maioria dos evangélicos que foram punidos pelo regime por participarem de organizações clandestinas era do PCB. Então a gente nota que havia uma sociabilidade política evangélica à esquerda do campo político, tanto dessas organizações clandestinas quanto também no trabalhismo, chamado trabalhismo histórico, PTB e as suas correntes de apoio. Passando então para a fase seguinte, 5 minutos? Ok. Passando então para a fase seguinte, pós-contexto de luta armada, a gente tem as lutas por liberdades democráticas, né, na década de 70, a rearticulação do movimento social como movimento estudantil, como movimento sindical, e os evangélicos vão também, através das suas redes para-eclesiásticas ou ecumênicas de serviço, prestar apoio a esses movimentos como a anistia, como movimento estudantil, como movimento operário. E a gente pode colocar como principais articuladores dessa rede 3 entidades: a SESI na Bahia, o CEDI e o ISER no Rio de Janeiro. E essa rede, que contava com pessoas que participavam, às vezes, das 3 entidades e publicavam nas mesmas publicações e recebiam os mesmos financiamentos do CMI e de outros órgãos ecumênicos, essa rede, através das suas publicações, através das suas pastorais e assessorias, vão estar articuladas com esses movimentos sociais por liberdades democráticas e contra a ditadura militar e denunciando violação de direitos humanos. Eu falei das entidades, dos personagens, dos sujeitos, e aí é interessante perceber que, com essa inserção, criam-se elaborações teológicas e discursivas dessa inserção evangélica na política, e particularmente nas lutas sociais emancipatórias. 2 expressões que a gente pode destacar primeiro, o próprio ecumenismo. O ecumenismo era basicamente uma iniciativa de diálogo,
primeiro dos evangélicos entre si, depois dos evangélicos com os católicos. Só vai ganhar significado de diálogo interreligioso pouco mais para cá na década de 80. Mas até a década de 70, o ecumenismo era basicamente uma iniciativa de diálogo intercristão, por assim dizer. Mas esse vai ser um discurso e uma elaboração teológica fundamental desses setores progressistas. Então, cria-se uma identidade ecumênica para esse tipo de inserção política evangélica. Aquilo que o Freston e outros vão chamar de tribo ecumênica. Se forma uma tribo ecumênica, ou essas ilhas de contestação têm no ecumenismo o seu idioma político, né, o seu idioma teológico e político. O outro é a própria teologia da libertação, que tem uma matriz protestante. A gente pode entender a teologia da libertação como uma expressão teológica de um movimento social e religioso mais amplo, que é o cristianismo da libertação, como diz Michel Louvi e o autor João Mussung, né, do texto que foi enviado. Então, o protestantismo ecumênico e a teologia da libertação são as duas grandes expressões teológicas e políticas desse segmento social evangélico engajado. E mais nos anos 80, apesar de ter uma origem na década de 60, no Brasil se consolida nos anos 80 a teologia da missão integral ou o movimento de missão integral, que vai, inclusive, a partir da repercussão negativa da participação política evangélica da Constituinte, ser o articulador de uma esquerda confessante evangélica. A gente pode entender todo esse segmento progressista que eu mencionei até aqui como uma esquerda evangélica, mas se nomeando como tal, acontece principalmente a partir de uma articulação operada pela missão integral na década de 80, em especial pós-constituinte e no bojo das eleições de 89 e depois de 94. É uma hipótese que eu coloco, né, que a missão integral se torna uma voz articuladora dessa esquerda confessional protestante. E a gente pode discutir isso no debate. Por fim, os protestantes e o fim da ditadura, né? Como é que eles se posicionam no fim da ditadura? A gente tem o crescimento dos setores pentecostais e neopentecostais a partir da década de 70 e 80, se tornando a expressão majoritária do meio evangélico. E esse detalhe é importante destacar. Antes da década de 70, mesmo os evangélicos pentecostais já presentes na cena política e religiosa, e mesmo sendo muito numerosos, a expressão numérica do protestantismo dito histórico ou tradicional ainda era majoritário. Essa virada se dá na década de 70, em que as igrejas pentecostais e neopentecostais se tornam quase que sinônimos do que é ser evangélico no Brasil. E aí é por isso que essa força política representada nos setores institucionais, na política partidária, se dá através desses setores. Mas é interessante porque na Constituinte de 87, essa bancada evangélica vai reativar a Confederação Evangélica Brasileira e, apesar da maioria das suas lideranças serem pentecostais, encabeçava a Conferência Evangélica Brasileira dois líderes do chamado protestantismo histórico, que era o Dásio Coimbra e o outro, o Enoque, eu não vou lembrar agora o outro personagem. E isso é um detalhe importante. Se a gente pensar agora o cenário do Bolsonaro, se fala muito dos pentecostais, do apoio pentecostal, mas o apoio ideológico ao governo Bolsonaro é principalmente do neocalvinismo. A participação dos pentecostais como base de apoio do bolsonarismo, ela se deu muito na mobilização do voto evangélico e na convergência de discursos conservadores da moralidade evangélica com os discursos conservadores do bolsonarismo. Mas o núcleo ideológico evangélico de apoio ao bolsonarismo está muito mais nas chamadas igrejas do protestantismo histórico. Não por acaso são esses setores que estão representados nos ministérios, na maioria deles, que tem representação evangélica. É um outro tema que a gente coloca aí em debate. E para finalizar mesmo, dizer que eu usei aqui categorias conservadores e progressistas, lembrando dessa ambiguidade, da possibilidade de articular o conservadorismo, tanto em âmbito teológico, litúrgico e comportamental ou moral, com participações políticas mais progressistas ou mais emancipatórias.
embora a regra tenha sido mesmo que a participação no sentido mais emancipatório tenha vindo de movimentos religiosos políticos contestadores, tanto no âmbito da contestação teológica ou da ordem simbólica da religião, quanto da contestação política da ordem política na sociedade. Eu acho que já ultrapassei o tempo e dizer, para finalizar, que o meu esforço, quando eu falo do protestantismo na ditadura militar, é tentar compreender o período a partir da experiência protestante. Não apenas entender a experiência protestante no período, mas entender o período a partir de como os protestantes se inseriram nele e interagiram com as lutas sociais e políticas que estavam colocadas nesses cenários, porque é um jeito de superar a barreira de que esse período possa ser contado sem essa experiência. Então, é muito perceptível nos livros sobre ditadura militar, sobre abertura política, esse sujeito não estar presente. Então, acho que contar a história do período a partir dessa experiência é uma forma de mostrar que, mesmo muito minoritários, eles foram sujeitos que estavam sendo mobilizados pelas forças políticas do período e estavam criando uma cultura política que nos traz até aqui para essa participação política evangélica do presente. É isso, eu queria agradecer o tempo, pedir desculpas pelas oscilações da internet, espero que tenha dado para ouvir a fala sem interrupção e vamos para a fala do Muniz e para o debate. Zósimo, deu perfeitamente para te escutar, muito obrigado, queria parabenizá-lo também pela excelente exposição. E agora passar a palavra ao meu colega de departamento, querido amigo professor Muniz, que vai nos agraciar aí com a sua exposição sobre insurgências, conciliação e resistência na trajetória do protestantismo brasileiro durante a ditadura militar. Muito obrigado, Muniz, por ter aceitado o convite. Estou profundamente feliz de tê-lo aqui conosco. Bom, eu que agradeço aí imensamente a oportunidade de poder participar dessa atividade do protestantismo, né, principalmente em uma mesa dessa qualidade. Quando digo a qualidade da mesa, estou me referindo aos demais componentes da mesma, né, como deixaram demonstrado de forma muito significativa nas duas exposições, né, tanto a exposição do Adroaldo quanto a exposição do... Eu entendo que praticamente deram conta dos aspectos, dos componentes mais importantes dessa temática que nós estamos examinando, de sorte que eu, que sequer, como disse anteriormente, né, posso ser considerado um especialista no estudo do protestantismo, né, entro aqui muito mais como um coadjuvante, né, eu vou me limitar a fazer algumas ponderações de alguns tópicos que foram mencionados aqui, e como fio condutor aqui da minha exposição, a trajetória da Confederação Evangélica do Brasil, né? Eu pretendo recuperar alguns elementos mencionados, foram aludidos aqui nas falas anteriores, e quero deixar muito claro que eu, como pesquisador, me dediquei ao estudo da resistência à ditadura militar, mas realizada não do protestantismo, né, por personalidades, por setores, por nas igrejas, mas sim pelas organizações, principalmente no campo da esquerda política, mas que, devido a uma de ter sido convidado para participar da elaboração de um livro que estudava a trajetória de uma entidade ecumênica muito importante, né, no qual tive a honra de trabalhar juntamente com a professora Elisete da Silva e a professora Edilece Couto, lá da Bahia, eu acabei indo um pouco nesse terreno do estudo aí da trajetória do protestantismo, certo? Então, digo isso já para advertir do fato de que a minha exposição ela vai ter fortemente complementar, né, em relação àquilo que foi colocado anteriormente, certo? Bom, primeira afirmação que eu gostaria de fazer, e é uma afirmação que ela se encontra envolvida com obviedade, que nós tivemos setores protestantes representados em todos os posicionamentos que foram adotados em face da
da ditadura militar, né? Digo, quer dizer, quero enfatizar que estou me referindo a setores, não estou me referindo apenas a indivíduos. Evidentemente que os indivíduos protestantes vivem na sociedade e, evidentemente, partilham com os demais membros dessa sociedade as mais diferentes opiniões, concepções, em face da política, do ponto de vista da religião, evidentemente que hajam aí distinções, muito posicionamentos aí muito específicos, mas eu quero dizer que houve setores do protestantismo que se posicionaram, digamos assim, de todas as formas possíveis em face do regime militar. Estou querendo dizer que, evidentemente, houve setores, como já foi dito também anteriormente aqui, que apoiaram, né, o golpe de 64 e o regime, né, que se estabeleceu na sua sequência, ou que se colocaram numa posição de como também foi mencionado aqui nas colocações. Mas eu quero chamar a atenção também para o fato de que houve setores, houve um setor muito específico que eu quero mencionar aqui, que ele negociou com os autores do golpe de 64 e com os mandatários do regime que se estabeleceu a partir dele, né? E eu estou me referindo fundamentalmente ao apoiado pela Confederação do Brasil. Mas antes de falar sobre a Confederação Evangélica do Brasil, né, os desdobramentos futuros, né, nas experiências ecumênicas que vão ocorrer durante o regime militar, gostaria de falar um pouco sobre... eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, em todos esses posicionamentos que foram adotados por setores do mundo evangélico em face do golpe do regime militar, pode-se constatar uma certa coerência e uma certa continuidade em relação a posicionamentos que já haviam sendo adotados muito antes do golpe de 64 da instalação do regime militar, né? Então, se a gente começar, por exemplo, pela adesão ao golpe, né, e o apoio ao regime militar, a colaboração com o regime militar, né, essa atitude, ela manifestou uma linha de continuidade de setores, digamos assim, conservadores do mundo evangélico brasileiro, né? Esses setores se encontravam, como foi dito aqui, as variadas denominações e se encontravam, inclusive, em posições mais hegemônicas, assim como se refletia no interior da própria Confederação Evangélica do Brasil, sobre a qual eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, certo? Mas se nós tivéssemos que exemplificar, nós poderíamos exemplificar com o caso de uma denominação que, pela sua influência, pela sua relevância, né, nas décadas que antecederam o golpe de 64, se notabilizou por um posicionamento conservador do ponto de vista da política praticamente desde sempre, né? Eu estou me referindo fundamentalmente à denominação batista, né? Se nós formos aí recuperarmos as origens, por exemplo, da presença dos batistas no Brasil, a gente vai se deparar com a chegada daqueles imigrantes estadunidenses que vêm para o Brasil após o final da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? Fundamentalmente fazendeiros que, inconformados, evidentemente, com o resultado final da guerra, com a abolição da escravidão, vêm ao Brasil, se estabelecem no interior de São Paulo, né, de modo a manter, digamos assim, um modo de vida que se seguiu com o fim da escravidão nos Estados Unidos. Eles não foram aqueles que iniciaram o trabalho evangelizador dos batistas, né? Não foram eles que iniciaram o trabalho missionário dos batistas, mas aqueles que iniciaram o trabalho missionário dos batistas já na década de 80, antes ainda da chamada abolição da escravidão no Brasil, provinham dos mesmos ambientes, provinham do sul dos Estados Unidos, foram enviados pela convenção sediada na cidade de Richmond, que foi simplesmente a capital, né, dos confederados no período da Guerra Civil, e trouxeram para o Brasil posicionamentos e opiniões muito próximas, muito parecidas com aquelas, a ponto de que tivemos já no começo, na virada do século XIX para o século XX, primeiras dissensões, as primeiras diferenças no interior da nação, lá mesmo no local do início do trabalho batista missionário, que é em Salvador, né? Processo esse que foi brilhantemente estudado pela professora Elisete para a formação da Missão Batista Nacional, né?
reação ao etnocentrismo, ao conservadorismo, né, a posicionamentos até de teor racista adotados por esses missionários aí, dessa primeira geração, digamos assim, de evangelizadores, né. Outro também, o trabalho de Leandro C. Wright, ele mostra, né, como a Jornal Batista, né, a pesquisa que ele faz no Jornal Batista, que é o órgão oficial da denominação, né, já se pode observar a postura que a hierarquia da denominação adotou, por exemplo, diante de um acontecimento tão decisivo para o destino, digamos assim, das liberdades da democracia no Brasil, como foi o golpe do Estado Novo em 1937, que foi aplaudido, certo? E no trabalho da professora Elisete também se percebe a atuação de figuras de grande destaque também da denominação batista, antes do golpe de 64, já no contexto da vigência do governo de João Goulart, do debate em torno das reformas de bases, que formam, por exemplo, algumas personalidades importantes, como o deputado Raimundo Brito, né, fortemente ligado à denominação, adotou, né, participando da mobilização que contribuiu para a designação do governo de Jango, participando das mobilizações que comemoraram o golpe de 1964 e assumido, inclusive, cargos posteriormente no governo de Antônio Carlos Magalhães. Foi, talvez, um dos governos mais alinhados com o regime militar em todo o Brasil. Mas mesmo na denominação batista, caracterizada, digamos assim, por essa trajetória, eu estou falando dos batistas apenas como exemplo, né? Praticamente as denominações batistas parecidas com essa em relação ao golpe de 64, como já foi dito aqui. No interior dessa denominação nós tivemos também pessoas, indivíduos, personalidades que também possuíam até uma certa notoriedade e que se destacaram por posições diferentes dessa, que pensemos, por exemplo, na participação, inclusive, que alguns batistas tiveram no próprio movimento ecumênico antes de 64, depois de 64, como, por exemplo, o professor lá da Bahia, como Aurélio Viana, né, que é um quadro político que inicia sua trajetória na UDN, depois vai para o Partido Socialista Brasileiro, é eleito, inclusive, senador, né, o primeiro senador evangélico, senador exatamente pelo Partido Socialista Brasileiro, de modo que, apesar de nós termos aí um posicionamento, digamos, praticamente oficial dessa denominação, né, alinhada com as posições conservadoras, ainda nos períodos ao golpe de 64, que se mantém com o golpe, nós vamos ter também indivíduos, né, indivíduos que vão, dentro da mesma denominação, se notabilizar por um posicionamento diferente desse. Mas eu gostaria de falar um pouco da Confederação Evangélica do Brasil, porque no interior da Confederação Evangélica do Brasil eu detecto dois movimentos também distintos, mas interrelacionados digamos assim, no relacionamento com o processo político brasileiro de 64, durante o golpe de 64 e durante a vigência militar. Primeiro, para quem não sabe, a Confederação Evangélica do Brasil foi um órgão que surgiu no começo de 30, mais especificamente no ano de 1931, com a finalidade de representar o mundo evangélico junto ao Estado brasileiro, num contexto no qual setores do mundo evangélico se sentiram incomodados com uma aproximação real do Estado brasileiro para com a Igreja Católica, né? Reaproximação essa que foi, de certa forma, simbolizada por ocasião da construção do Cristo Redentor, né? Logo depois da Revolução de 1930, então, alguns setores sentiram o temor de que estivesse sendo concebida uma espécie de nova concordata entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, e então procuravam unificar o mundo protestante, mobilizá-lo, né, para que ele conseguisse, de alguma maneira, se precaver,
se prevenir de algumas medidas que pudessem ser consideradas nocivas aos interesses das denominações evangélicas. As primeiras iniciativas também foram mencionadas aqui, consistindo basicamente em socializar esforços no sentido de material para ser utilizado nas escolas dominicais, materiais utilizados para a realização do proselitismo religioso, e tentar, na medida das possibilidades, fazer com aquele setor do mundo religioso brasileiro, que então era extremamente minoritário, também, de alguma maneira, tivesse condições de dialogar com as autoridades, por exemplo, em torno de determinadas pautas que eram sensíveis, como a questão do ensino religioso, né? Naquela ocasião, a SEB via como uma das possibilidades de que o Estado brasileiro oficializasse o ensino religioso, e isso seria feito em claro benefício da Igreja Católica, né? A atuação se caracteriza dessa forma, né, como sendo fundamentalmente um instrumento a serviço de um certo ecumenismo interdenominacional evangélico, né, e estritamente interdenominacional evangélico. Não havia ainda nenhuma iniciativa, nenhum movimento na direção do diálogo com outras religiões, muito né, com o mundo católico, certo? Isso só vai modificar, né, substancialmente, ainda que de forma gradativa, após a Segunda Guerra Mundial, em grande sob influência de um novo órgão que surge no cenário internacional, né, voltado tanto para tentativa de aproximação, unificação, né, das igrejas e denominações evangélicas pelo mundo, mas também a serviço de um diálogo com outras religiões do mundo. O Conselho Mundial de Igrejas, que foi fundado na Holanda em 1938, né, tem a sua sede na Suíça a partir de 1951, né, e o Mundial de Igrejas, ele é uma entidade que, no momento em que surge, né, em 1948, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, ele se mostra muito sensível à atmosfera daquele período, né, que a gente poderia chamar do Zeitgeist daqueles anos, né. A atmosfera é essa caracterizada por um avanço importante das forças democráticas fascistas, o recuo das forças mais reacionárias do mundo, um avanço muito impetuoso das lutas de libertação nacional contra, né, os impérios coloniais que ainda existiam naquela época, lutas de libertação nacional na Ásia, os esforços também de superação do subdesenvolvimento econômico por parte dos países da América Latina, né, pouco antes, por exemplo, da formação da CEPAL, né, é uma época de discussão a respeito, né, do terceiro mundo, das desigualdades no internacional. Então, o Conselho de Igrejas, ele, digamos assim, ele absorve muito dessas reflexões, muito desses debates, muito dessas discussões, né, e leva essa influência também para as entidades que lhes são filiadas em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, a Confederação Evangélica do Brasil, né? É à luz dessa atmosfera, mas também de determinados processos de reflexão, discussão que aconteciam em certas áreas do mundo protestante desde o início do século XIX, né? Me refiro fundamentalmente àquelas elaborações teológicas e filosóficas desenvolvidas principalmente na Europa a partir de teólogos protestantes como Schleiermacher, né? Filósofos como Kierkegaard, né? Pensadores como David Strauss, e chegando no século XX, penetrando no século XX, né? Teólogos como Dietrich, né? Que vão colocar em xeque algumas das concepções e dos posicionamentos desse protestantismo mais conservador, desse protestantismo que se declara em face da política numa posição de quietismo, né, que proclamava, né, como um dogma o princípio da origem divina da autoridade política, né? Então, essas diferentes elaborações combinadas aí com toda essa atmosfera que eu descrevi do mundo pós-Segunda Guerra Mundial vai fazer com que certos setores do protestantismo, tanto a nível internacional, mas particularmente aqui no caso brasileiro, também comecem a manifestar um interesse e ter uma atuação que seja mais conectada com as preocupações vigentes do governo.
particularmente no caso da sociedade brasileira, há uma série de debates em torno do tempo de desenvolvimento, há toda uma série de debates em torno da questão do enfrentamento dos graves problemas nacionais, da questão da desigualdade, da questão da concentração da riqueza, né? Então, um grupo de evangélicos ligados a diversas denominações vai assumir um encargo de atuar no interior da Confederação Evangélica do Brasil, criando um setor, que é um setor de responsabilidade social da igreja, né? Como o nome diz, está voltado justamente para pensar as formas através da qual, né, os evangélicos brasileiros, o protestantismo brasileiro pode ter uma atuação mais consistente com o enfrentamento dos problemas, das questões gerais da sociedade brasileira, né? Então, os jovens protestantes, fortemente influenciados aí por essas elaborações, que eu mencionei anteriormente, muito particularmente, né, de um teólogo protestante do pós-guerra, que é Karl Barth, né, vão, num determinado momento, também receber a vinda, a chegada ao Brasil, né, de um teólogo e pastor presbiteriano, né, que havia com Karl Barth, que é Richard Shaw, né, um presbiteriano estadunidense, e a partir daí vão ser desenvolvidas uma série de experiências muito importantes que colocam o mundo protestante como, esse setor específico do protestantismo brasileiro, como antecipador de uma série de movimentos que vão se notabilizar, né, nas décadas seguintes. Por exemplo, né, as primeiras iniciativas efetivas da realização de um diálogo religioso de caráter notavelmente ecumênico vão se dar a partir da iniciativa desses setores. Já não me lembro se na primeira ou na segunda conferência, né, 4 conferências que foram mencionadas aqui pelos Ossos, conferência sobre responsabilidade social da igreja, já vão ser convidados para participar intelectuais católicos, intelectuais de outras religiões e, inclusive, intelectuais marxistas também, Leandro Ponder, Floresta Andes, né, Gilberto Freire, né, são alguns convidados para participarem dessas conferências. Gilberto Freire, que, inclusive, tem uma fase da sua vida em que ele é protestante, né? As conferências, elas culminam, né? Nós temos a de 1955, de 1958, de 1960, e a última, essa que foi mencionada anteriormente aqui, a de 62, que é a Conferência do Nordeste, que tem por tema, né, Cristo, o processo revolucionário brasileiro, né, que é, digamos assim, o culminante da mobilização dos setores, desses, então, jovens intelectuais evangélicos, como Walter Chavelino Ramos, Rubem Alves, né, e esse processo todo é interrompido com o golpe de 64. Né? O golpe de 64 vai ter, evidentemente, consequências muito fortes. Né? Ele vai representar uma interrupção do trabalho que esses setores realizavam junto à SEB, vai significar, ou vai propiciar também a marginalização, a perseguição desses setores, desses indivíduos que compunham esse setor no interior de suas nações de origem. Né? Só para lembrar, né? Quer dizer, eu falava aqui do Richard Shaw, eu falava aqui da mobilização dos progressistas, né, em algumas denominações, nomeadamente entre os presbiterianos, os metodistas. Quero lembrar, por exemplo, o fato de que pouco depois da Revolução Cubana, né, a revista Cruz de Malta, que é a revista metodista, ela já estampava a imagem do Castro na capa da revista, ter uma ideia. Mas o golpe de 64 representa uma interrupção desses posicionamentos mais à esquerda. Bom, o que acontece com a Confederação Evangélica do Brasil quando de 1964? Né? Um dos textos que nós lemos reproduz um texto, inclusive, do posicionamento adotado pelo presidente da Confederação Evangélica do Brasil, né? Cumprimentando, né, os autores do golpe de 64, falando da alegria, da satisfação com o golpe de 64. Isso é interpretado como uma postura de adesão, né, digamos assim, adesão incondicional da SEB ao golpe de 64. Eu tendo a interpretar isso de uma outra forma. Né? Eu entendo muito mais como um posicionamento que expressa
digamos assim, uma inclinação, né, à negociação, visando a sobrevivência da entidade, visando também a possibilidade da continuidade, a certa intervenção social que a entidade vinha realizando no período anterior, uma ação voltada para solucionar os problemas brasileiros, mas novas condições, o que implicava também uma mudança de foco, de uma mudança, digamos, de método de atuação, né? Se antes, através do seu setor de responsabilidade social, a SEB se coloca numa posição, digamos assim, de aproximação com aqueles setores políticos e sociais que vêm numa mobilização ativa em prol da transformação das estruturas econômicas e sociais da sociedade brasileira, a sua forma, digamos assim, de intervenção, a partir do golpe de 64, a entidade vai procurar desenvolver uma outra forma, né, vai no sentido de tentar solucionar os problemas brasileiros, só que agora não mais por esse viés, digamos assim, militante, né, de atuação, de mobilização social, mas fundamentalmente através, digamos assim, de uma articulação com o Estado brasileiro para a colocação em prática dos resolver o problema, por exemplo, da pobreza das populações do campo brasileiro. Vamos lembrar que naquela época digamos assim, um dos vetores fundamentais da discussão do problema da desigualdade na sociedade brasileira era a questão da terra, a questão da existência daquelas populações que não tinham acesso à terra, e esse era uma época em que a sociedade brasileira ainda era, em sua grande maioria, rural, né? Um dos principais problemas sociais. Então, digamos assim, por esse tipo de preocupação e apontando, digamos assim, para esse tipo de forma, de método de tentativa de solução, que a Confederação Evangélica do Brasil vai, através de uma articulação com o Conselho Mundial de Igrejas e com várias outras entidades filantrópicas e assistenciais internacionais, tentar colocar em prática alguns projetos sociais. Foram basicamente 3 projetos de assentamentos de populações rurais em determinadas áreas, né, do campo brasileiro. Foram os projetos Gurupi, né, no Maranhão, Apodi, no Rio Grande do Norte, e Propriar, né, em Sergipe. Eram projetos fundamentalmente de colonização, né, para os quais a Confederação Evangélica do Brasil vai procurar dar todo o suporte, todo o apoio do ponto de vista técnico, do ponto de vista organizativo, da cooperativização, né, dessas populações. E vamos ter um projeto realizado ali na Bahia, em Feira de Santana, que vai ser um projeto, sim, Serviço de Integração do Imigrante, que visa acolher aqueles processos de imigração ali naquela região. O grande problema desses projetos é que eles vão ter vários problemas. Um deles, fundamental e estrutural, é que vão colocar a entidade numa posição de forte dependência das autoridades políticas, né? Esses projetos só vão poder ser realizados a partir, como dizia antes, de uma aproximação e até de uma tentativa, digamos assim, de inserção naqueles programas assistenciais que eram colocados em prática pelo regime militar naqueles anos, né? Vamos levar claramente em consideração aí, né, no que diz respeito, por exemplo, aos projetos de colonização, que era uma forma através da qual a ditadura pensava em atenuar da disputa costa-terra, né? Quer dizer, era uma solução que se apresentava como alternativa à ideia de uma autêntica reforma agrária que mudasse a estrutura da propriedade no campo, né, que acabasse com uma, né, a alternativa pensada pelo regime, né, que já, inclusive, fora ensaiada anteriormente, na época já de Juscelino, de Jango, né, na qual a política, digamos assim, de redistribuição da propriedade da terra fora colocada a critério de dados, e isso significou realmente a aceleração de determinados programas de colonização de volutas do Estado e também de
distribuição de terras, redistribuição de terras mediante pagamento, que significava na prática mesmo um aquecimento do mercado fundiário. Essas iniciativas, portanto, vão colocar a SEB numa posição de forte dependência em relação às autoridades, vão se deparar também na sua própria operação, né? O que vai levar a entidade a realmente rever esses posicionamentos, né? E nesse processo de revisão, nesse processo no qual vai se adotando um posicionamento cada vez mais crítico em relação a essa orientação mais assistencial, vai acontecer um fenômeno muito curioso, né? Alguns daqueles expoentes das experiências ecumênicas, digamos, mais progressistas, né, vão voltar a aproximar de novo da SEB, já vou terminar, principalmente de projetos, e isso vai originar a criação de uma outra entidade, que vai ser a SESI, a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, que vai ser uma entidade que, né, se distanciando um pouco dessa orientação mais assistencialista, né, ela vai substituir essa prática assistencial por uma outra prática que vai ser muito importante, que vai ser a prática de assessoria dos movimentos sociais. Então, a SESI, que vai ser o resultado, digamos assim, da obra, né, do antigo setor de projetos da Confederação Ecumênica, da Confederação Evangélica do Brasil, agora atuando de novo numa perspectiva ecumênica, na qual vai se aproximar, inclusive, de setores da Igreja Católica progressista, ligados até à teologia da libertação, vai ser uma referência importante em uma série de movimentos sociais, populares, né, realizados na Bahia, que é onde se situa a sede dessa entidade, mas também em outros lugares do Brasil, fundamentalmente desempenhando a função de um fomentador, né, de um órgão de assessoramento desses movimentos sociais, desses movimentos políticos, de modo que aquilo que, digamos assim, pode ter significado no momento uma suposta adesão ao golpe de 64 e uma ação incondicional do regime, na verdade vai ter em seu desdobramento, de certa forma, aí uma atividade de uma atuação ecumênica voltada aí, digamos, para um desejo, né, de enfrentar os problemas da realidade brasileira através, principalmente, nesse segundo caso aí, de um certo, como diríamos hoje, uma certa contribuição ao empoderamento de certos movimentos sociais, certo? Bom, o tema é vasto, eu tive que me apressar aqui para poder o tempo. Eu fico por aqui. Obrigado. Ô, Muniz, gostaria de te agradecer, desculpa ficar te incomodando com o tempo, queria convidar os 3 expositores para o nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, né? E aí a gente poderia deixar, no próximo encontro a gente faz a reserva até às 18 horas e deixa para que algumas colocações sejam feitas, até porque, como a gente está seguindo uma ordem cronológica, muitas das questões que foram colocadas aqui, elas vão aparecer no próximo debate. Então, não sei se estão todos de acordo em relação a isso. A gente termina o debate agora, e aí fica o convite aos colegas. Tudo que for essa sessão de hoje foi gravada, vai para o YouTube, e a próxima, daqui a 15 dias, a gente pode voltar e começar eu acho que várias dessas questões sobre fundamentalismo, sobre a própria questão da teologia da libertação, ou seja, esse contexto entre política e religião nos últimos anos, aí no último quartel do século XX e agora no século XXI, eu acho que pode ficar para a próxima. A gente tem mantido no Facebook nossa página, na qual já está a programação. João, você quer acrescentar alguma coisa em relação aos próximos expositores, rapidamente? O nosso próximo encontro é justamente nesse período da pós-redemocratização, e a gente tem o Paul Freston, né,
confirmado, e também vamos ter o Alexandre... não, Alexandre Brasil é para o 6º encontro. A gente tem o Paul Preston, é um dos convidados, enfim, a gente vai falar sobre a questão pós-redemocratização, e aí, se os próprios expositores de hoje puderem participar e quiserem, vai ser uma honra para nós tê-los conosco, enfim, repassarem também o meu convite, às vezes para os orientandos, alunos, enfim. Lindo, quer fazer alguma observação? O que passa pela minha cabeça é que realmente o tempo não foi suficiente, né? Pela dimensão do debate, né? Poderíamos até pensar em fazer um encontro extra, né? Porque o próximo encontro também vai ter uma dimensão muito grande e intensa de debate, né? Então, quem sabe a gente recombina aí com os 3 expositores da gente fazer uma live extra, né, para quem quiser se interessar numa data certa para a gente discutir essa questão historiográfica, né? Questões aqui importantes que a Elisete fez, o Carlos Domingos, né? O Vitor Hugo também. Então, a gente pode combinar isso. Ou então, cada um entra em contato direto com o expositor para, né, ter as suas respostas, né? Bom, é o que eu penso, né? Assim, de imediato. Eu também acho uma boa ideia. De qualquer forma, acho que a gente pode usar o nosso Facebook para fazer esse tipo de interação. Acho que é possível. E a gente volta. Acho que, de qualquer forma, acho que seria legal que vocês 3 estivessem presentes no próximo encontro. Não sei se é possível em nível de agenda, até pela proximidade, e é quase que uma decorrência natural do debate que a gente está tendo aqui. E a gente pensa num encontro extra só para pensar esse recorte político e religião nos últimos 50 anos da história do Brasil aí. Acho que é possível fazer isso. Vocês estão de acordo? Então, beleza, gente. Então vamos encerrando por aqui. Peço desculpa mais uma vez a imprudência de não ter estendido até as 18 horas, mas eu fico com a ideia do Lindo, e a gente imagina, de repente, fazer mais um debate só sobre extraordinário, só sobre ditadura, mas vai ser muito prazeroso tê-los aqui no nosso próximo encontro com o professor Paul Preston, que vai pegar exatamente a redemocratização e alguns temas que foram falados aqui. Boa tarde a todos e a todas. Vou encerrando por aqui, porque daqui a 3 minutos vai cair, tá bom? Tchau, tchau a todos. Muito obrigado. Bye, bye. Tchau. Tchau.